Hoje falarei sobre independência e autoconfiança. E a autoconfiança é um tema sensacional. É uma das características que faz muita diferença, não só no empreendedorismo, mas faz muita diferença na sua vida. Então, eu imagino, por exemplo, que numa dada situação você vai precisar contratar pessoas, né? Sejam para serem teus funcionários, para serem teus parceiros, seus fornecedores ou eventualmente até seus clientes. E esse indicador de independência e autoconfiança revela um tanto sobre a pessoa, ok? Então, começando. Então, eu vou resgatar com você qual é o sinônimo de independência e qual é o sinônimo de autoconfiança. Então, vamos lá. Primeiro, o que é independência? É a característica de quem é livre, de quem é autônomo. Ou seja, significa emancipação, autonomia, liberdade, libertação. É a característica de quem não se deixa influenciar. Tá? Então, é uma pessoa que muito mais influencia os outros do que é influenciada. Também tem uma questão de imparcialidade, de isenção. E de independência, qual seria essa condição? Uma condição de pessoa livre, de que não deve obediência, é o estado de quem não depende de alguma coisa para existir, inclusive se demonstrando em outros tipos de independência, como independência financeira, independência emocional, independência espiritual, independência de ideias, né, de propostas, ok? Então, acho importante ir na raiz da palavra para que fique mais claro quando o comportamento começa a se manifestar e você poder identificar. Quais são os sinônimos do ponto de vista dos diferentes significados de autoconfiança? Vamos lá. A palavra autoconfiança, ela tem 4 sentidos. A mim interessa mais do ponto de vista das características comportamentais, mas eu penso que é importante você também saber que tem outras possibilidades. Então, são 4. A autoconfiança funciona como uma característica comportamental, ela também funciona como uma atitude de confiança em si próprio, como autoafirmação e como confiança propriamente dito. Então, vamos começar pela característica comportamental. Inicialmente, assertividade. Então, como é que você identifica essa característica do ponto de vista comportamental? Pessoas que são assertivas na questão da decisão, clareza, transparência, firmeza, posicionamento, autoestima, objetividade. Ok? Já na questão da atitude e confiança em si próprio, são sinônimos de autoconfiança, a segurança e a confiança. Já em relação à autoafirmação, a afirmação, independência, autoafirmação. E como confiança propriamente dito, disposição, coragem, ousadia, determinação, vontade, poder, personalidade, influência, valor, tá? Então, é importante que você saiba que a autoconfiança, ela é definida como um sentimento de confiança nas habilidades, qualidades e julgamentos que você tem de você mesmo, ou que uma pessoa tem de si própria. Nesse sentido, a autoconfiança é a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Então, ela tem isso para si. Eu dou conta, eu consigo, eu o farei, tá? Então, entenda que a autoconfiança é uma característica da personalidade humana, assim como a capacidade de refletir e analisar os seus atos. E você ter um nível saudável de autoconfiança te ajuda a ter sucesso na sua vida como um todo, tá? Na sua vida pessoal, nos relacionamentos, na carreira e nos negócios. E aqui eu quero compartilhar, dentro dos negócios e da carreira,
tem uma coisa que a autoconfiança faz muita diferença, que é no processo de vendas. Para você vender, você precisa ser uma pessoa autoconfiante. E daí, quando eu falo vender, não é só uma transação monetária. A gente vende o tempo todo. Você vende a sua imagem, você vende a sua ideia, você vende o seu posicionamento, você vende a sua visão de mundo e junto com isso você acaba vendendo o seu produto ou o seu serviço, ok? Então, as pessoas autoconfiantes têm uma tendência a serem mais bem-sucedidas nessa atividade porque elas transmitem tudo isso que eu falei anteriormente, em especial assertividade, decisão, clareza, transparência, posicionamento, objetividade, tudo isso é o pacote que você consegue identificar uma pessoa autoconfiante. Vamos para os exemplos, tá? Então, o que é, mais uma vez, a autoconfiança e como é que eu identifico exemplos dela aplicada? Então, primeiro, a autoconfiança basicamente está relacionada à segurança que você tem de si mesmo. É você conseguir confiar nas características, nas suas próprias características e nas suas habilidades e competências como suporte à realização das coisas que você pretende. Do tipo, eu sou capaz de realizar, eu sou capaz de executar, eu dou conta. Ah, mas eu não sei, eu vou me virar e vou conseguir porque eu acredito que, por conta da minha caminhada, por conta das minhas características pessoais, por conta da minha personalidade, por conta dos aprendizados que eu consegui aquilatar ao longo da vida, não me vem outra palavra que não seja essa, Chique, que eu consegui angariar, que eu consegui construir ao longo da vida, eu me sinto apto, capaz, com poder de executar, realizar, fazer. Então, quando você consegue confiar na sua própria competência, na sua própria capacidade, você, por exemplo, acredita que você consegue falar bem, que você tem confiança, que você consegue realizar uma boa apresentação, ou você acha que, por exemplo, para eu estar aqui, tá, conversando com pessoas que eu não estou vendo, que eu estou falando por uma rede social, não tem que ter um pingo de autoconfiança para fazer isso, né? Você tem que confiar no seu taco, você tem que confiar na capacidade de improvisação que você tem. Você também precisa levar em consideração a sua jornada, a sua história, né? O quanto que você pode trazer de exemplos, de analogias, etc e tal, para que você possa conversar com outras pessoas e eventualmente até persuadi-las. Lembrando que persuasão não é a manipulação, tá? Outros exemplos que você consegue ver na prática a autoconfiança acontecendo. Quando você está num processo de vendas, por exemplo, é fundamental que você seja autoconfiante para você vender. É fundamental que você seja autoconfiante para você apresentar um projeto. É fundamental que você seja autoconfiante para conquistar alguém. Seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista amoroso. Você tem que confiar no seu taco, né? Você tem que achar que você está podendo. E quando você acha que você está podendo, você demonstra isso. Você sorri, você encanta, você fala firme, você é posicionado, você é claro, autoconfiante, etc, etc. Ok? E eu tenho percebido, por exemplo, que quanto mais você passa confiança, quanto mais você passa clareza e você gera conexão, mais o seu processo de vendas acontece. E fazendo um parêntese rápido aqui, semana passada, na sexta-feira, eu ofereci uma mentoria de vendas para o meu time. O meu time tem 5 pessoas, né? Tem o pessoal do marketing e tem a minha secretária executiva que me dá todo o apoio de gestão administrativo financeiro. E eu conversei com eles de uma maneira mais aprofundada, revisando algumas crenças, alguns princípios sobre vendas. E coloquei como uma condição sine qua non para que você consiga ser melhor sucedido nesse processo, necessariamente passa pelo seu preparo mental e pelo seu nível de autoconfiança. E autoconfiança, basicamente, de um jeito bem resumido, é o quanto que você confia no seu taco, ok?
o quanto que também você é cara de pau em alguns momentos. Legal? Porque você precisa ter uma dose de ousadia, de coragem para você abrir mercados, para você conversar com pessoas que estejam num patamar acima do seu, para pessoas que faturam mais, para pessoas que são importantes, para você quebrar barreiras, para você criar espaços, criar oportunidades. Legal? Então, dito isso, a independência e a autoconfiança são determinantes para que você possa lidar com os desafios e as oportunidades que a vida, os negócios e a sua carreira te apresenta. E essa característica do comportamento empreendedor te ajuda a que você busque cada vez mais autonomia, né? Que a autonomia tem a ver com independência, você pensar por si próprio, não depender de outras pessoas, você conseguir ter um nível de autonomia e, consequentemente, autoconfiança em si mesmo, aprendendo a confiar na sua própria capacidade de enfrentar desafios, e isso faz com que cada vez você se torne mais seguro, ok? Apesar de todos os contratempos, de todos os obstáculos, de todos os desafios, você permanece centrado, você permanece confiante, mesmo que todas as condições não sejam favoráveis. Por quê? Porque você aprende a regular o seu centro, você aprende a gerir a si mesmo, ok? Você fica centrado, legal? Bom, por que é importante que o empreendedor tenha autoconfiança? Porque ela impacta diretamente na qualidade dos seus projetos, das suas iniciativas, principalmente quando você vivencia uma situação de conflito ou de pressão. Por exemplo, se você é questionado, se você é pressionado, se você tem que decidir rápido ou se você precisa se posicionar, nesses momentos, a sua autoconfiança, o quanto que você é independente no seu pensamento, nos seus comportamentos, vai te ajudar absurdamente a você se movimentar na ação que você estiver empreendendo, ok? Então, quando acontecem situações de pressão, de conflito, elas podem acontecer, por exemplo, com investidores, no lançamento de novos produtos, quando você decide empreender uma ação nova, quando você decide criar alguma coisa diferente do que você está habituado, o quanto que você consegue lidar com as adversidades, com os obstáculos, com os desafios que são apresentados. E quando você, por exemplo, está testando coisas novas, você vai ser testado de todas as formas. Podem existir conflitos, podem existir pressões, e o fato de você se manter autoconfiante e ter independência fará total diferença nos seus resultados, ok? E se você transmite para o outro que você não está preparado e não está autoconfiante, o outro te coloca no bolso. E o importante é que você consiga dominar esse jogo. Por isso que independência e autoconfiança são comportamentos de poder. Poder de si mesmo e o poder que você exerce frente a outras pessoas, tá? Então, você ser pouco independente e ter baixa autoconfiança implica diretamente nos seus resultados, na carreira, na vida e nos negócios. E nesse sentido, como que a independência pode afetar o desenvolvimento de um negócio? A independência afeta o empreendedor, pois ela não leva em consideração as parcerias que podem ser formadas, assim como o empreendedor necessita. E ele, tendo uma visão bastante pautada no contexto externo ao qual ele está inserido, faz com que essa confiança contribua absurdamente no seu negócio, beleza? Nesse sentido, o comportamento de autoconfiança e de independência, todo empreendedor precisa desenvolver.
eu vou te dar aqui o roteirinho de como que você identifica esses comportamentos na prática. Legal? Então, primeiro, o quanto que você tem buscado autonomia em relação a normas e controles dos outros. Preste atenção. Buscar autonomia significa, não é que você precisa ser uma pessoa rebelde, revoltada, e nem que você não siga, não seja uma pessoa que tenha condição de seguir regras. Sim, como pessoa, a gente vive em sociedade, existem regras que precisam ser cumpridas. Porém, o empreendedor, como a própria palavra diz, é aquela pessoa, é muito mais um estado de espírito, né? É aquela pessoa que empreende ações e é alguém que rompe com o status quo. Se está estabelecido assim, então eu vou pensar assado, que é o tal do thinking out the box, ou seja, pensar fora da caixa, tá? Então, o quanto que você, a partir daquilo que está estabelecido, você se dispõe a quebrar, revisar e não necessariamente seguir à risca o que está no manual, o que está escrito e propor alternativas, soluções novas. E aí, nesse sentido, por exemplo, eu penso que o meu posicionamento como psicóloga de empreendedores, de uma certa forma, é lidar de uma forma diferente com as normas, porque isso, até onde eu tenho notícia, não existe, entendeu? Fui eu que criei esse posicionamento, né? Então, eu não aceitei de uma maneira pacífica e como uma ovelha de presépio o que estava estipulado dentro da minha profissão e criei um posicionamento novo. Então, não necessariamente eu busquei autonomia em relação às normas e controles, tá? Outra maneira que você tem de verificar o quanto que você mantém, presta atenção, o quanto que você mantém o seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. Cara, é o seguinte, isso aqui, de uma certa forma, é o alimento da persistência, né? Então, você precisa ter uma dose elevada de poder e, consequentemente, de realização, né, de comportamentos de realização, para que você consiga se manter firme enquanto algo está em construção e ainda não começou, você ainda não começou a colher os resultados esperados. Então, por exemplo, de novo, eu gosto de citar o que está acontecendo aqui agora. Eu tenho certeza que esse conteúdo que eu estou trabalhando é um conteúdo de valor. Eu sei que ainda a audiência para essas lives é baixa. Eu estou na 8ª live. Eu poderia estar completamente desanimada e dizendo, esse negócio não vai para frente, isso aqui não vai funcionar. Ainda só sobre comportamentos empreendedores, ontem eu e o time fizemos as contas, tem mais 6 lives. Depois que eu terminar esse conteúdo, essas lives vão ser regravadas num outro formato, mais aprofundado, como um conteúdo longo em aulas no YouTube. Eu estou preparando esse canal. Vocês imaginam que num primeiro momento vai ter uma grande audiência? Não, não terá. Assim como não está tendo aqui, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou fazendo o que eu me propus a fazer. Então, aparentemente, parece que o resultado quantitativo, ou seja, a audiência, ela é baixa. Então, eu deveria desistir do projeto? Não, é aí que eu devo persistir mais. Ou seja, você deve manter o seu ponto de vista diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. Ainda não aconteceu de ninguém vir no privado ou de fazer algum tipo de queixa dizendo, isso aí não vai dar em nada. Ninguém falou nada. Mas também pode ser que num primeiro momento para algumas pessoas isso seja um resultado desanimador. Para mim, mostra que eu devo continuar persistindo. Ok? Então, nada mais é do que eu mantenho o meu ponto de vista. Significa que eu estou tendo uma postura independente e continuo autoconfiante naquilo que eu estou fazendo. Eu pergunto, você também tem feito isso? Na sua carreira? Na sua vida? No seu negócio? Bom,
Terceira forma que você tem de verificar. Expressar o quanto que você expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou enfrentar um desafio. Porque, cara, empreender é um caminho árido. Empreender não é fácil. Empreender é algo extremamente democrático, aberto, né? É para todos, mas nem todos são para o empreendedorismo. Não é bolinho, não é bolinho. É uma montanha-russa financeira e emocional. Você precisa ter perfil para isso. Você precisa ter garra. E se é um caminho árido, se é um caminho que não é linear, que ele é cheio de desafios, de obstáculos, de dificuldades, aonde não existe estabilidade e você é responsável pelos seus próprios resultados, cara, se você não tiver confiança na sua própria capacidade, na sua capacidade de entregar, de executar, de realizar, de convencer, persuadir, fazer chover, você não serve. Desculpe, né? Então, você precisa começar a se olhar no espelho o quanto que você está disposto a jogar esse jogo. Porque esse jogo ele vai te talhando. Esse jogo ele vai te transformando numa pessoa mais preparada, numa pessoa emocionalmente forte, numa pessoa mentalmente preparada para todos os rojões que a vida oferece, que não são poucos, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar nos meus atendimentos, às vezes, quando os clientes vêm um pouco putos, estressados, de saco cheio, ou eventualmente até desanimados, ou revoltados com alguma coisa que aconteceu, que ele se frustrou, etc e tal, eu digo, cara, isso é só a vida acontecendo. E na verdade, na grande maioria das vezes, é só a vida acontecendo. E se você tiver um pouco de humildade e olhar com mais objetividade o quanto que a sua vida é abençoada, o quanto que você tem muito mais do que você precisa e o quanto que você tem muito mais motivos para agradecer, você vai perceber que, na verdade, apenas 20% do que você reclama ou do que você, enfim, diz que não está funcionando é real. Os outros 80% é só a vida acontecendo. É só a vida colocando na sua frente a necessidade que você tem de desenvolver determinadas habilidades, competências, que você precisa se transformar numa pessoa maior, melhor do que você é hoje. Basicamente é isso, ok? Então, a autoconfiança e a independência são fundamentais nesse processo. Então, fechando, buscar autonomia em relação a normas, processos e procedimentos, manter os pontos de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores, expressar confiança na própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar desafios, essa é a consequência de todas as outras características e não a fonte. O empreendedor e o empresário por si só, precisa ser, né, uma pessoa otimista, confiante, vai dar bom. Cara, todos os dias eu levanto e digo, vai dar bom. E se não der, vou fazer até dar. Enquanto não der, não vou parar, é fazer até dar, né? Precisa ir em frente, ok? Precisa ir em frente. Ninguém disse que era fácil. E é exatamente para isso que você está aqui, para aprender, para se transformar, para crescer, ok? Então, tenha em mente que ser autoconfiante e ser independente também é ser uma pessoa otimista. E se você não tem um otimismo, pode ser um otimismo realista, mas se você não está conseguindo ser o otimista o tanto que você precisa, entenda que isso está afetando a sua autoconfiança, ok? E se você quer um truque, né? Um truque rápido, como é que você faz para se sentir mais autoconfiante quando você está se sentindo por baixo? Cara, capricha no visual, né? Arruma seu cabelo, se você for mulher, se maquia, põe uma roupa bacana. Se você for homem, faça barba, ajeite seu cabelo, coloque um gel, põe um perfume caprichado.
faz um discurso ensaiado na frente do espelho, né? E vai bem naquela história como os romanos. Vinde, venci. Saia com esse espírito e bota para quebrar. Isso é ser autoconfiante. Imagina que a coisa está acontecendo na sua cabeça, porque primeiro ela acontece na sua mente, depois na realidade. Construa isso várias e várias e várias e várias vezes até que ela acaba acontecendo, ok? Muitas coisas que eu estou colhendo hoje na minha vida, eu as desenhei na minha mente primeiro, muitas. Dois intercâmbios no exterior, falar inglês, me mudar, conquistar meu apartamento, enfim, o corpo que eu queria. Cara, muita coisa esteve desenhado na minha mente primeiro. Faça isso, é um exercício fantástico. Legal? Então, para fechar, de verdade, agora já pela terceira vez que eu estou falando para fechar, entenda que o desenvolvimento de um negócio requer habilidades muito além das competências gerenciais e de comportamento técnico. O sucesso depende fortemente da atitude como indivíduo e de ser líder de si mesmo. Nesse sentido, a independência e a autoconfiança são fundamentais para que a sua vida possa evoluir como um todo, para que você tenha condições de fazer com que os seus resultados se potencialize, seja na vida pessoal, nos relacionamentos, na carreira ou nos negócios. Revise o quanto que você tem sido independente nas suas decisões, nos seus comportamentos, nas suas posturas, nas suas participações com o time, com os clientes, com os fornecedores. Examine a sua autoconfiança e tenha em mente que a autoconfiança é fundamental para que você consiga ser percebido como um líder, como um influenciador, como uma pessoa que consegue vender com mais facilidade, que consegue se colocar, que não se sente tímida, que tem a coragem de, inclusive, reconhecer os seus erros, de seguir adiante e de influenciar outras pessoas, ok? Um grande abraço para você, um beijo, fui!